Glória a Deus. Você pode abrir. Se não quer sentar aqui, fica melhor até para filmagem. Senão quem veio de casa, que não. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, ou desculpa, capítulo 6. A irmã, o marido foi curado? Sobra aqui, conta aqui o testemunho para o pessoal de casa ver, ouvir. Quem sabe aquele que está desencorajado a vir, né? Vamos, peraí, o que é que ele tinha? Ele tinha uma alergia. Alergia nas costas. Era uma coceira assim que não tinha remédio, não tinha nada. Parecia que ele ia ficar louco, de tanto que ele coçava. Não, ele passou pelo médico, mas deram pomadas ele continuou usando. Não, usava e nada resolvia. A partir de terça-feira que eu cheguei em casa com aquela camisa ungida e catei aquele óleo que o Senhor ungiu para mim e eu levei para casa, que eu ungi minha casa e passei nas costas dele. Daquele dia para cá ele não teve mais uma coceira, para a honra e glória do nosso Deus. Agora eu creio que um dia ele vai estar aqui também. Eu creio que Deus vai mostrar para ele que aqui tem um Deus que cura, pastor. É pela minha fé que ele vai estar aqui um dia, em nome de Jesus, eu não vou desistir. E a coceira acabou. Eu perguntei para ele esses dias, e a coceira que estava nas suas costas, como que está? Em vez em quando ameaça. Eu falei, não tem mais nada. Pode crer que Deus já te curou, em nome de Jesus. E ele vivia assim, coçava até na parede, ficava tudo machucado as costas. Era nessa altura aqui das costas, era tipo uma verruga, sabe? Não tem mais nada, para a honra e glória do nosso Deus. Graças a Deus, amém. Tem mais alguém que tem um testemunho para contar? Glória a Deus. E eu creio que esse menino vai ser curado. Amém. O Alan, levanta e fica firme, em pé. Normal. Fica em pé. Fica aí. Não, é para andar normal. Isso. Você vai andar normal. O problema seu é que você já está acostumado. Os ossos estão acostumados. Estende a mão normal. Não é para andar assim não. Com a mão atrofiada. Não. Estende isso. Abre as mãos. Abre as mãos assim. Assim, ó. Vai fazendo exercício em casa, tá bom? Isaías capítulo 6, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz, e clamavam uns para os e os umbrais da porta se moveram a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Amém? Esse texto aí é um texto maravilhoso, concorda comigo? Esse texto de Isaías, e o Isaías 55 e o Isaías 56 são assim os meus textos preferidos no livro de Isaías, porque aqui vai mostrar o encontro de Deus, ou a experiência que Isaías teve com Deus, a partir do momento que ele entrou no templo. Ele tem uma experiência com Deus.
Deus fala com ele, Deus envia um anjo com uma tesoura que pega uma brasa do altar do próprio Deus, toca na boca, nos lábios de Isaías e purifica Isaías. E aí ele diz assim: ai de mim, porque vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Deus Santo. Por que é que muitos de nós não temos essa experiência, talvez, que Isaías teve? Mas uma das coisas que a gente deve observar, que nem sempre o profeta Isaías foi esse profeta que tinha essa intimidade. Eu queria ler alguns textos rapidinho com você. Isaías, capítulo 1, e o verso de número 1, diz assim: visão de Isaías, pode acender, Alex, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Uzias era primo de Isaías, Jortão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Mais para frente, versículo de número, ou melhor, capítulo 2, capítulo 3, na realidade, versículo de número 9. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não encobre. Ai dessa sua alma, porque fizeram mal a si mesmo. Verso de número 11: ai do perverso, mal lhe irá, porque sua paga será o que a sua própria mão fizeram. Capítulo de número 5, versículo de número 8: ai dos que ajunta casa a casa e se reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11: ai dos que se levanta pela manhã e segue na bebedeira, e continua até alta noite, até que o vinho os esquente. Verso de número 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça, e o pecado como tirante de carro. Verso 20: ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal. Verso 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente em seus próprios conceitos. Verso 22: ai dos que são heróis para beber vinho, e valente para misturar bebida forte. Vocês conseguem observar esses ai de Isaías? Isaías era alguém que ele apontava muito o defeito das outras pessoas. Você conhece pessoas assim? Ou você é assim? Que aponta muito
o defeito das outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto nós olharmos para as pessoas, nós não vamos poder ver a glória de Deus. Deus não pode manifestar em nossas vidas enquanto o nosso dedo é um dedo de acusador. Quando você aponta o dedo para alguém, tem um dedo que tá, isso aqui não é arma não do Bolsonaro não, viu? Tem um dedo apontado para cima, mostrando Deus. Tem um dedo apontando para a pessoa que você quer apontar o erro, e tem 3 dedos apontando que talvez você esteja pior, ou nós estejamos pior do que aquela pessoa que nós apontamos erro. Quando nós apontamos um erro para alguém, o nosso dedo aponta para o céu, e Pai, Filho e Espírito Santo está dizendo para a gente: olha, enquanto você não tiver misericórdia, porque Isaías dizia: ai daqueles que bebem, ai daqueles que faz isso, ai daquele, ele começava a apontar, e ele não via que tinha algo que também estava prendendo ele, dele ter um encontro verdadeiro com Deus. E quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, milagres acontecem na nossa vida. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a manifestação do sobrenatural de Deus, ele vem na nossa vida, ele vem na nossa casa. E aí, depois que Isaías começa a apontar o erro de todo mundo, depois que Isaías começa a ver o erro de todo mundo, a Bíblia começa dizendo, no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. O que eu vejo aqui? Que parece que o primo de Isaías, o rei Uzias, era uma pessoa que influenciava Isaías de uma maneira negativa. Quando você lê a biografia ou a história do rei Uzias na Bíblia, você vai ver que ele era um homem, não era um homem temente a Deus. Se não me falha a memória, o rei Uzias, ele morreu cheio de lepra, porque quis fazer a parte que não era cabida para ele, quis fazer a parte do sacerdote. E aí o sacerdote oraram e Deus encheu esse homem de lepra. E aí o texto dá a entender que esse rei Uzias era alguém que influenciava Isaías de uma maneira negativa. E a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa tarde é: quem é que influencia a sua vida? Quais são as suas companhias? Com quem você anda? Alguém disse assim: olha, me diga com quem você anda. Já viu esse ditado? Me diga com quem você anda, e eu vou te dizer quem você é. Você é a soma das 5 pessoas que você anda. Vou repetir para você. Você é a soma ou a junção das 5 pessoas que você anda. E essas pessoas podem te empurrar para cima, ou pode te empurrar para baixo. Você não vê que muitos dos jovens são influenciados por outros jovens e acabam fazendo besteira? Você cria um jovem, cria um filho, educa ele no caminho do Senhor, e de repente uma má influência no colégio, uma má influência no trabalho, acaba levando esse menino para um lado que não deve ser levado. Então nós somos a soma das 5 pessoas que nós convivemos. Quer queira ou não queira, você reflete alguma coisa das pessoas que você convive. Como é que eu explico isso na Bíblia? Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chama, começa a formar o seu corpo de apóstolo. Quem é que ele escolhe? Ele escolhe Pedro. Quem é Pedro? Pedro é um cara, sabe, que Pedro fala palavrão. Mesmo convertido, ele fala palavrão. Quando Pedro está ali na fogueira, Jesus está apanhando, e a serva diz assim: olha, você estava com ele. Ele fala: não estava, você estava. E a Bíblia diz que Pedro começa a praguejar. O que é isso? É falar palavrão. Jesus, ele anda com quem? Com Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos. Era um cara que, passava a mão no... Se fosse hoje, ele estava no mensalão aí.
no Petrolão, estava nessa turma aí, o Mateus. Judas, quem era Judas? Filipe, João, o mimado. Mas a Bíblia conta a história seguinte, que quando Judas foi trair Jesus, foi obrigado Judas ter que dar um sinal, porque Jesus estava no meio dos seus discípulos, e quando os soldados romanos chegaram até Jesus, Jesus se apresenta e fala assim: espera aí, Jesus não andava na praça, não andava pregando para todo mundo ver, mas por que Judas tinha que dar uma identificação para saber quem era Jesus? Quando os soldados chegam lá, e aí Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? Eles dizem: nós estamos procurando Jesus, o Nazareno, sou eu. E mesmo assim parece que os soldados não acreditam. Aí Judas vai lá, e o que ele faz? Ele dá um beijo, porque o beijo é o sinal que aquela pessoa era Jesus. Por que é que Judas tinha que fazer isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque depois de 3 anos, cobrador de impostos, gente que fala palavrão, andando com Jesus, começaram todos eles parecer com Jesus. E aí você não conseguia identificar quem é quem no meio da noite, porque todo mundo falava igual. Olha o que a mulher diz lá: não, você, para Pedro, você estava com ele mesmo, porque até as tuas palavras, o jeito que você fala é igual ao jeito que ele fala. Então o jeito que você fala é o jeito das 5 pessoas que você anda. Isaías tinha travado. Agora a pergunta é: essas pessoas que você anda, ela ajuda a destravar a sua vida ou ela trava a sua vida? Essas pessoas com quem você anda são pessoas que tiram a âncora do seu pé e ajudam você a andar, ou são aquelas pessoas que, além de colocar a âncora, elas agarram no seu pé? Já viu quando as crianças andando com a gente fica andando assim, eles ficam assim, você não consegue andar? Então tem pessoas na nossa vida que são desse jeito, que eles colocam a âncora e eles seguram e não te deixa andar, não te deixa avançar. E no texto diz que para que Isaías tivesse algo diferente, a primeira coisa que aconteceu foi que o rei Uzias teve que morrer. Teve que sair aquilo que impedia Isaías de ter o sobrenatural de Deus na vida dele. Se você é alguém que anda com alguém que gosta de orar, você vai ser um cara que ora. Se você é alguém que anda com um cara que gosta de estar sempre na igreja, louvando, adorando a Deus, você vai sentir esse prazer. Mas se você anda com pessoas que não gostam disso, é disso que você não vai gostar. A Bíblia diz que a primeira coisa que acontece, o rei Uzias morre. E quando o rei Uzias morre, parece que destrava a vida de Isaías. Primeira coisa, o rei Uzias vai ter que morrer na nossa vida, para que o sobrenatural de Deus venha. Agora, quem é o rei Uzias na sua vida? É a TV? É a preguiça? É o desânimo? É a incredulidade? Então não importa o que seja, tem que morrer. A segunda coisa que acontece é que depois que morre aquilo que impede, que impede Isaías de avançar, a Bíblia diz que ele vai para onde? Ele vai para o templo. Ele fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ele vai adorar. Ele tem um encontro verdadeiro com Deus. E quando o impedimento cai por terra, ele consegue ter uma comunhão mais profunda com Deus. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, aqui vem uma pergunta: quando você tem um relacionamento mais com Deus, mais íntimo com Deus, você se acha uma pessoa santa ou uma pessoa pecadora? Você é um cara que ora,
cara que jejuma, um cara que lê a Bíblia, um cara que tem uma vida de oração. Isso faz você o quê? Aos seus olhos, ser mais merecedor ou menos merecedor? Porque a pessoa, quando ela diz assim, eu sou santo, é porque ela não tem relacionamento com Deus. Porque quando você se aproxima mais de Deus, por mais santo que as pessoas te achem, você se acha um miserável e você se acha um pecador. Porque quanto mais profundo na intimidade com Deus, mais um Zé Ninguém você se acha. Por quê? Porque se envolvendo na santidade de Deus, você começa a ver os seus pecados. E quando Isaías tem aquela visão de Deus, o Isaías que apontava o dedo para todo mundo, que era profeta, mas não teve aquela experiência com Deus. Quando ele tem a experiência com Deus, ele não aponta mais para ninguém. Ele diz no verso de número 5, e disse eu, ai deles. Ele diz, ai de mim. Porque agora, com a intimidade que ele encontra com Deus, que ele adquire com Deus, ele começa a ver que ele é um pecador e ele precisa da misericórdia de Deus. Ele não aponta mais o dedo para as outras pessoas quando ele tem um encontro com Deus. Ele aponta para ele diz, ai de mim, porque que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós só encontramos a nossa fragilidade, nós só encontramos o nosso pecado quando nós temos um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente encontra o nosso pecado, e a gente diz, ai de mim, porque eu não sou digno, eu vou morrer. Foi assim lá fora. As pessoas que não tiveram um encontro com Cristo, eles fazem o que quiser, apontam o dedo na vida de todo mundo. Ó, esse crentinho aí, ó, crente não sei o que, olha, ó, aquele outro, mas ele não vê a vida dele. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiramente com Deus, a gente começa a ver a nossa miséria, e a gente já não aponta mais para as outras pessoas, a gente aponta para a gente mesmo, ai de mim. E sabe o que acontece? Quando a gente entende a nossa miséria, a nossa necessidade, sabe o que Deus faz? Deus diz, você é pecador mesmo, você é miserável mesmo. E aí Deus fez com ele, verso 6, e um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirava do altar com ternais, e com a brasa tocou a minha boca, e diz, eis que ele toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então o que é que Deus faz aqui? Olha o símbolo que Deus usa aqui, que Isaías usa. Pega uma brasa, que representa o fogo, porque o que é o fogo? O fogo purifica. Quando você pega o ouro, você passa ele pelo fogo primeiro, para poder tirar a iniquidade, para tirar a sujeira, para o ouro ficar puro. E o que é que Deus faz? Deus manda o anjo tocar com a brasa viva em Isaías, e ele começa o quê? Ele é purificado. Aí ele diz, agora você é purificado. Então quando a gente entende essa dinâmica, essa necessidade, o que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vem como fogo na nossa vida. Ele começa a queimar toda a iniquidade, ele começa a queimar todo o nosso pecado. Aí Deus olha para nós e diz, olha, vocês não têm justiça própria, mas eu estou purificando cada um de vocês. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue para nos purificar. Ele disse, agora sim, vocês estão limpos, mas não por causa de vocês, estão limpos por causa do meu sangue, por causa que reconheceram que são pecadores, por causa que reconheceram que são dependentes de Deus. Enquanto o homem não reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, ele vai apontar o dedo para todo mundo, ai desse, ai daquele, aquele que bebe, aquele que não bebe, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. Mas quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a gente olha para a gente e fala assim, ai de mim, ai de mim. Perguntinha aqui para você não responder para mim, para você mesmo. Se você fosse Deus, com a vida que você leva, com o que você anda falando por aí, com o modo que você age, você te mandaria para o céu ou para o inferno?
Se fosse você que fosse, pensa no Deus justo que tem, você mandaria você hoje para o inferno ou para o céu? Baseado aqui, seja honesto com você mesmo. Porque se eu falar para você falar, não pastor, para o céu, aí você está mentindo, já está dizendo errado, né? Mas olha para dentro do teu coração. Mas Deus não nos vê desse jeito. E a Bíblia diz que depois que Isaías tira aquele impedimento, o rei Uzias, ele para de apontar o outro, que o Espírito Santo vem na vida dele, através do fogo. Ele olha para ele e fala assim: ai de mim. Então se você encontrar alguém aí que diz assim, não, eu sou santo, você pode até olhar para a pessoa e falar assim, pô, aquele irmão, cara, é um homem de Deus, aquele pastor é um homem de Deus. Mas se ele for um homem de Deus, ele vai olhar para ele mesmo e falar assim, eu sou merecedor da graça de Deus, porque só Deus sabe como eu sou. Ele nunca vai dizer, eu sou santo, eu sou santo. As pessoas vão olhar para ele e vai dizer, é santo. Mas ele olha para ele e diz, diante de Deus, e diz, sou pecador. Você entendeu? As pessoas olham para ele e dizem, é santo. Ele olha para Deus e diz, sou pecador, ai de mim. Então que nós possamos matar o Uzias, aquilo que está nos prendendo de ter uma relação diferente com Deus, e pedir para que Deus realmente mande o Espírito Santo com o seu fogo purificador para nos purificar de toda iniquidade. E aí eu te garanto uma coisa, não há limite, não há barreiras que o diabo possa levantar, que você, em nome do Senhor, não possa derrubar. Amém? Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pai, no nome de Jesus eu oro nesta noite, nessa tarde, Pai, pelos teus servos que estão aqui, ó Deus, pedindo, ó Deus, a tua graça sobre a vida de cada um deles, Pai, pedindo, ó Deus, que aquilo que possa nos impedir de caminhar na tua presença, Pai, que aquilo que possa nos impedir, ó Deus, de caminhar, Senhor, segundo a tua vontade, Pai, que caia por terra nessa tarde, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Que o Senhor possa, ó Pai, estender as tuas mãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te exalto, ó Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu profetizo, ó Deus, a vitória na vida do teu servo. Eu profetizo, ó Deus, que tudo aquilo que foi iniciado nessa tarde, ó Pai, possa ser consumado, que haja cura, que haja libertação, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, estende as tuas mãos, derrama da tua graça. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio nas terças-feiras, Pai. Eu oro também, ó Deus, pelas pessoas que estão nos vendo pela internet, que o Senhor possa fazer milagre, que o Senhor possa operar maravilhas, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo a cura, o milagre, a vitória na vida do teu servo, em nome de Jesus. Repita comigo assim: a vitória é minha, a vitória é minha, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.